Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo esse devocional. Gente, como está sendo fantástico a leitura do livro de Esther, né? Eu espero que vocês estejam sendo edificados também, assim como eu fui edificada na leitura também, acompanhando. E espero que vocês estejam ali aproveitando cada palavra, cada devocional que está acontecendo esses dias. Amém? Eu queria começar com uma oração dessa vez. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Senhor, obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. E ela é mais penetrante, Senhor, que espada alguma de 2 gumes. Ela é capaz de discernir alma, espírito, juntas e medulas. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja como flecha, Senhor, que venha como flecha no nosso coração. Que ela acerte o alvo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nos esclareça tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Senhor, nesse dia. Que nos esclareça tudo aquilo, Senhor, que podemos aprender do Senhor. Em nome de Jesus. E nos ensina a pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 7 de Esther, o momento mais esperado, eu acho que do livro, quando a gente está lendo, fica naquela ânsia de chegar, saber o que aconteceu. E no capítulo 7 de Esther, vai ser aquele momento do banquete, né? Onde Esther, né, convida o rei para esse banquete, convida Hamã, e ele se sente todo orgulhoso, né? Todo ali, se sentindo, entre aspas, empoderado, né, gente? A palavra do momento, né? E ele se sentiu ali, nossa. E lembrando que no capítulo anterior, ele pede para fazer uma forca. Vocês devem lembrar disso, né? Uma forca bem grande, de 50 côvados. E eu fiquei pensando, ele mal sabia o que ia acontecer com ele, né? E aí, quando eles estão ali no banquete, aí eu quero ler para vocês o capítulo 3 e o capítulo 4, que é o que a gente vai discutir. Lá no capítulo 7, versículo 3, a gente vai ouvir o seguinte. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó Senhor, achei graça aos seus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como da minha petição, e do meu povo como meu requerimento. Prestem atenção. Ela pede a vida dela, né, e como uma petição dela, e do povo dela como requerimento. Mas não passa por aí, e essa é a grande lance do versículo. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para que nos destruísse, matassem, lançarem a perder. Se ainda por servos ou por servas nos vendesse, calar-me-ia. Ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. O que me chamou muita atenção nesse versículo? Que ao requerir, ela fala para o rei que ele teria uma grande perda, que não era uma coisa comum para os reis. Geralmente, numa batalha, eles trazem os despojos, né? Trazem as riquezas para o rei. Mas com essa matança, não haveria isso. Seria apenas uma matança a bel prazer de Hamã. E o rei, ele fica indignado com aquela situação, porque até então ele não sabia que a Esther era uma judia e que nesse momento ela poderia estar correndo perigo. Ele, irado, ele se volta e fala, mas quem está fazendo tal coisa? E Esther então revela quem era Hamã, aquele homem que andava com o rei, o qual o rei tinha colocado a sua confiança nele, né? No capítulo anterior também vai falar um pouquinho sobre a questão do Mardoqueu, que ele precisou honrar um homem que ele não gostava, né, gente? E aí eu vejo nesse capítulo, olha de novo, ele tentando tramar as coisas contra Mardoqueu. Então, o rei se tira, ele fica tão nervoso que ele se retira ali do local do banquete. E assim que ele se retira, Hamã se lança aos pés lá da Esther. Ele começa a implorar pela vida dele, né? Porque até então ele não sabia, mas os planos de Deus são perfeitos. Eles sempre são perfeitos. Então, o que acontece? O rei entra de novo no recinto, ele vê o estado de Hamã, e quando ele vê aquele estado, ele fala assim, mas como assim? Agora você está perturbando, agora minha rainha? Que negócio é esse? E aí então um eunuco que estava lá servindo o rei, então ele entra
E aí ele revela também que Ramã tinha feito uma forca de 50 côvados para Mardoqueu, que era um homem que no capítulo anterior foi honrado pelo rei, que o Senhor trouxe à memória do rei os benefícios daquele homem. Então o rei tomou a decisão que aquela forca que foi feita para Mardoqueu seria usado contra ele mesmo. E ele foi enforcado. Mas o que eu achei mais fantástico, que assim a gente vê lá em Colossenses, né? Em Colossenses 3:23 diz o seguinte: e tudo quanto fizeste, faça como para o Senhor. Com certeza, as relações do Ramã e todas as atividades que ele estava fazendo não era para o bem do Senhor. Não era para o bem até mesmo do rei. Ele não estava fazendo de forma que fosse agradar alguém, a não ser ele mesmo, o seu orgulho, o seu ímpeto, né? E aqui eu vejo mais uma vez a Esté usando de uma tão grande sabedoria. Lá no verso 4, quando ela fala, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, ela coloca como um deles, como ela era, para nos destruírem e matarem e lançarem a perder. E aí ela coloca uma coisa que eu acho que é a chave. Se ainda por servos e servas nos vendesse, calar-me-ia. Ou seja, se vendesse eles por servos, ele faria bem ao seu rei. Então ia servir de alguma coisa para o seu rei. Ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Ou seja, todas aquelas vidas ceifadas, para bem de quem? Ia ter uma grande perca, né, para aquele rei ali também. Eu acho fantástico como Deus usa Esther de uma forma tão poderosa. Como Deus usa Mardoqueu, que era o seu tio de criação, de uma forma tão sublime, né? E o Senhor age assim na nossa vida. Quando a gente menos espera e a gente está angustiado, está numa situação meio complicada, o Senhor sempre fala assim, quieta seu coração. E às vezes por teimosia a gente fica ansioso, né? Fica às vezes desesperados. E quando a gente descansa no Senhor, Ele vem com a resposta certa, no momento certo, da forma certa. Assim como Ele usou Mardoqueu, assim como Ele usou Esté, com tantas palavras de sabedoria naquele momento, porque ela era instruída pelo seu tio. A gente não pode esquecer disso. Ela era uma mulher obediente, ela era uma mulher que tinha uma segurança no seu tio também. Não só em Deus, mas também no seu tio. Ela confiava, ela tinha alguém para compartilhar, alguém para confiar, alguém para discipular, que eu creio que esse tio discipulava ela, ensinava ela, né? E por isso ela teve tantos benefícios, ela teve os benefícios do rei, ela conseguiu se salvar, né, das mortes, tanto ela quanto o povo dela. E aquele povo, vocês vão ver nos próximos capítulos o que aconteceu. Coisa maravilhosa, não perca, gente, porque vai acontecer muita coisa boa ainda. E vocês vão se maravilhar como Deus é maravilhoso. Foi maravilhoso com Esté, com Mardoqueu e tantas bênçãos que a gente pode conquistar quando estamos na obediência do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, espero que vocês tenham gostado desse momento, mais um pedacinho dessa história tão preciosa de Esté. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero, Senhor, mais uma vez te agradecer. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra rema, porque o Senhor se revela através da Tua palavra, na Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado uma nova chance a cada manhã. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, Senhor, a aproveitar cada chance que o Senhor nos der. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a estar diante do Senhor, ó Pai, assim como Esther estava diante do Senhor primeiramente. Uma mulher obediente, um homem obediente ao Senhor, sedento, Senhor, por fazer aquilo que o Senhor quer. O Senhor usa, Senhor, os improváveis para fazer coisas tão maravilhosas. Senhor, talvez a Esther era improvável dessa história. Uma menina que não tinha pais, que foi criada pelo seu tio. Muitas vezes, Senhor, a gente achamos, Senhor, que podemos viver de muletas, com desculpas. E aí o Senhor traz uma mulher sem uma história anterior, mas que, Senhor, resolveu obedecer ao Senhor, obedecer ao seu tio e viu grandes coisas acontecer na sua vida e através da sua vida. E ela alcançou um povo, Senhor. Ela salvou um povo pela obediência. Então, Senhor, nos ensina, nos dá, Senhor, um coração ensinável, um coração
sedento e ávido pela tua palavra. Um coração obediente a ti, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.